Olá, gente, eu sou Daniel Vieira e hoje eu vou falar sobre a Princesa Isabel, né? Quem era a Princesa Isabel? Alguns dizem que ela era redentora, libertadora dos escravos, outros dizem que ela era racista, anti-abolicionista e tal. Então, vamos logo, né, revelar a verdadeira face da Princesa Isabel. Se já gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Deixe seu like e sem enrolação, bora pro vídeo. Galera, muita gente fala que a Princesa Isabel era anti-abolicionista. Eu queria saber as provas dessas pessoas, tá? Porque uma coisa que elas não mostram são provas. Eu já vi pessoas assim na internet, elas não mostram provas, tá? E eu quero que vocês me digam pelo menos o nome de 3 negros abolicionistas daquela época. Quais eram? Machado de Assis, José do Patrocínio e André Rebouças. O que esses 3 negros abolicionistas daquela época tinham em comum? Machado de Assis tinha sido ajudado pela Princesa Isabel quando ela estava passando dificuldades. José do Patrocínio tinha uma grande admiração pela Princesa Isabel, sendo considerado um isabelista. E André Rebouças era amigo próximo da Princesa Isabel. Agora me diz, como uma mulher que ajudou um abolicionista, que era admirada por outro abolicionista e que era amiga de outro abolicionista, pode ser anti-abolicionista? Ela falava contra a escravidão publicamente, tá? Ela era declaradamente abolicionista, tá? Agora, a outra coisa que as pessoas dizem é que ela era escravista. Eu não sei se as pessoas sabem pelo menos o significado da palavra escravista. Escravista é apoiar a escravidão, tá? Né? Então, qual era a prova de que ela era escravista? Ela não era escravista, tá? Até porque existem relatos de negros que fugiam das fazendas, iam até o palácio da Princesa Isabel e pediam ajuda da Princesa Isabel e do marido dela, Conde Dan. E a Princesa Isabel e o marido dela davam ajuda a esses negros. Agora me diz, como a Princesa Isabel, mesmo fazendo isso, mesmo ajudando negros que fugiam de fazendas e pediam ajuda para ela, como ela era escravista fazendo isso? Ela não era escravista. Agora, vamos dizer que você não acreditou em mim. Me diga o nome de um escravista daquela época. Pois então, Barão de Cotegipe. Barão de Cotegipe era um escravista. Barão de Cotegipe foi eleito primeiro-ministro do país naquela época. E naquela época, Dom Pedro II, ele estava doente, ele teve que se tratar e ele quase morreu, inclusive, tá? Uma doença muito forte. E aí, o que aconteceu? A Princesa Isabel virou princesa regente, né? Então ela é chefe de estado. O Barão de Cotegipe, né? Ele era escravista e a Princesa Isabel era abolicionista. O que a Princesa Isabel fazia? Ela colocava pressão nas atitudes do Barão de Cotegipe até que o Barão de Cotegipe resolveu renunciar. Entendeu? Ele resolveu renunciar, tá? Ela colocou pressão nas atitudes dele até ele renunciar. E aí, sabe quem veio depois do Barão de Cotegipe? João Alfredo Correia de Oliveira. João Alfredo Correia de Oliveira. Agora, e sabe quem era João Alfredo Correia de Oliveira? Um abolicionista. Agora me diz, como a Princesa Isabel, fazendo isso, né, colocando pressão no escravista até ele renunciar, né? Como ela era escravista? Ela não era escravista, tá? Ela não era escravista. Aí tem uns que dizem que ela era racista, tá? Porque ela chamava as pessoas de negro e negrinha. Não, gente, porque alguém chama alguém de negro por ele ser negro, não quer dizer que a pessoa é racista. E sim que ela está reconhecendo as características físicas dessa pessoa, tá? Não é porque ela é racista. Ah, mas naquela época era discriminatório. Ah, tá, então qual era o dever da sociedade? Fazer com que essa palavra, que antes era discriminatória, se tornasse algo bom. E como você faz isso? Chamando as pessoas negras de negras, só que de forma carinhosa. E era exatamente o que a Princesa Isabel fazia. Chamava as pessoas de negras, só que não de forma discriminatória, tá? Não de forma discriminatória, mas de forma carinhosa. Ah, mas a Princesa Isabel... a gente foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Não, a gente não foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Tem muita gente que diz isso, pois está errado, tá? No Sudão existe escravidão até hoje.
E a Arábia Saudita, há pouco tempo, aboliu a escravidão, tá? A gente foi o último país do Ocidente, tá? Do nosso continente. Fomos o único país, o último país do nosso continente a abolir a escravidão, tá? Mas por que a gente foi o último país do Ocidente? Porque a gente não era um absolutismo, tá? A gente não era um absolutismo. Entenderam? Porque se a gente fosse um absolutismo, tudo bem, né? O imperador podia falar assim, está abolida a escravidão, pronto, acabou, não precisava nem de lei, tá? Mas não, a gente era uma democracia, éramos um regime constitucional. O imperador era chefe de estado, o primeiro-ministro era chefe de governo, existia um parlamento, existiam os juízes do STJ. Então, tá? O imperador não podia falar, mas tá abolida a escravidão, não, tá? Primeiro que quem criava leis era o parlamento. O imperador não poderia criar leis. E grande parte do parlamento era escravista. Então, como o parlamento, tendo escravistas, vai criar uma lei abolicionista e passar essa lei? Não tem como, tá? A família imperial era abolicionista, tá? Existem várias provas disso. Mas a princesa Isabel teve que esperar até o parlamento criar uma lei, tá? E o parlamento criou essa lei, né? A Lei Áurea. E aí a princesa Isabel não poderia fazer mudanças, tá? Nem melhorias nessa lei. Por isso que muitos falam, mas a princesa Isabel jogou os negros à própria sorte. Gente, a princesa Isabel não poderia fazer nenhuma alteração na lei passada pelo parlamento. Não poderia fazer nenhuma alteração, nem melhoria. Ela só poderia aprovar ou vetar. De acordo com a Constituição era isso, tá? E ela ia vetar? Obviamente não, né? Aquela era a grande chance do Brasil ter a sua abolição da escravidão e ela iria vetar? Não. E outra coisa, ela recebeu pressão contrária, tá? O próprio Barão de Cotegipe e outra pessoa também tinham colocado pressão contrária para abolição. E mesmo assim ela foi decidida e aboliu a escravidão. Aprovou a lei passada pelo parlamento, tá? E aí, depois, para não dizerem que ela não fez nada, ela fez sim. Ela se juntou ao André Rebouças, né, que era um negro abolicionista. Se juntou ao André Rebouças e ela começou a estudar formas de dar uma indenização aos recém-libertos e dar terras a eles. Mas por que ela não fez isso então? Porque um ano depois da abolição, vieram os republicanos escravistas, deram um golpe de estado, impediram que a princesa Isabel fizesse qualquer coisa, destituíram a princesa Isabel e mandaram a princesa Isabel pro exílio. Você entende isso? Por causa da princesa Isabel abolir a escravidão, os escravistas republicanos vieram, deram um golpe de estado e mandaram a princesa Isabel pro exílio. Pro exílio. Você imagina, pessoas que dizem que a princesa Isabel era anti-abolicionista e escravista. Vocês conseguem imaginar isso, você ser mandada por exílio por abolir a escravidão? Pois é, foi o que aconteceu com a princesa Isabel. Aí vem um montão de gente falar, mas ela era racista, tal coisa. Não, gente, não se iludam. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela não era escravista, ela não era anti-abolicionista, ela não era racista. Aí vem pessoa fazer videozinho no YouTube, artigozinho em blog, comentar em Instagram e Twitter falando que a princesa Isabel era anti-abolicionista, que ela não era quem as pessoas dizem que ela era e tal. Gente, estudem um pouco mais antes de tirarem conclusões precipitadas, tá? Estudem um pouco mais. E as pessoas usam esses argumentos, né? Esses argumentos falhos, os quais eu acabei de refutar aqui. Eles dizem esses argumentos falando que ela era racista e tal, sendo que ela não era, e eu acabei de provar que ela não era, tá? Né? E quem quiser ver as minhas fontes também, que é uma coisa que essas pessoas também não demonstram, que é fontes. Quem quiser ver as minhas fontes, tá aqui na descrição. Pode olhar todas elas, tá? Todas elas. E antes de terminar o vídeo, eu quero pedir pra vocês apertarem aqui no card
que é um vídeo falando sobre a pressão inglesa, que eu sei que tem muito militantezinho, muita pessoazinha aí que tá vendo o vídeo aí, que tá falando, não, mas teve pressão inglesa, ela foi pressionada pela Inglaterra. Olha, faz o favor, aperta no card aí e vê o meu vídeo sobre pressão inglesa, pra você saber o que foi a pressão inglesa e saber pelo menos os índices de tráfego negreiro durante a pressão inglesa, né? Então, se inscreva no canal, ative o sininho. Infelizmente esse vídeo eu não pude aparecer aqui porque minha câmera meio que deu uma bugada, estragada, e eu tive que fazer um mini podcast aqui pra vocês, né? Na verdade um videocast, eu não sei como é que seria, mas assim, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like. Obrigado pela sua atenção, né? Aos que difamam a Princesa Isabel, estudem, tá? E parem de falar asneiras na internet. E até a próxima.